Olá, meu amigo, olá, minha amiga, sejam bem-vindos ao canal Filme Comentado. E hoje nós estamos aqui para falar de um filmaço, pessoal. Esse é um filme que para mim está entre os 10 melhores filmes que eu já vi na vida, tá? Então, o filme de hoje é nada mais, nada menos que A Lista de Schindler. Bora já levantar essa capivara aqui que tá bem recheadinha pra gente ver os dados desse filme, tá? Bora lá. Título: A Lista de Schindler. Título original: Schindler's List, da mesma coisa. Produtora: Amblin Entertainment. Gênero: drama, guerra, biografia. Lançamento: 1993. Duração: 3 horas e 15 minutos. E aqui eu vou fazer um parênteses só para explicar a primeira vez que eu assisti esse filme. Deve ter sido uns 20 anos atrás. Eu estava assistindo o SBT, ali logo depois do programa passava aquele Cine Belas Artes e começou a passar a Lista de Schindler. Começou assim, eu já tinha ouvido falar, mano, que eu tinha assistido. Aí eu falei, vou assistir isso aqui. Cine Belas Artes começava ali 11h30, meia-noite, né? Para um filme de 3 horas e 15 minutos, imagina que horas que acabou isso, né? Mas assim, eu não me arrependo porque foi um filmão, né? Me marcou bastante. Então, continuando aqui. Custo de produção, 22 milhões de dólares. E aqui também eu vou fazer outro parênteses, né? Ele é lançamento de 1993 e custou 22 milhões de dólares. Se vocês lembrarem de outro vídeo que eu fiz aqui do filme do live action do Mario, de 93, ele também foi em 93 e custou, se não me engano, 42 ou 43 milhões de dólares. Ou seja, esse aqui foi um filme muito melhor, praticamente pela metade do preço. Então, dinheiro na mão de quem sabe fazer é outra história. Arrecadação, 321 milhões. Nota em MDB, 9. Só que é 9 em cima de 1,5 milhões de opiniões. Ou seja, isso aqui não é pra qualquer um não, tá? Nota do Rotten Tomatoes, do Tomamômetro, que são os especialistas, 98% de 136 críticas. Pontuação de audiência, 97%, acima de 250 mil pessoas que opinaram. Ou seja, aqui já fica que é um filme que agradou todo mundo, né? Direção. Agora chega o porquê que ficou um filme tão bom, né? Ninguém menos que Steven Spielberg. Aí todo mundo vai lembrar dele, né? Do ET, Caçadores da Arca Perdida, Tubarão. Então, praticamente tudo que Steven Spielberg toca vira ouro. Tô tentando até lembrar que um filme ruim que ele fez, mas de bate-pronto eu não lembro não. Então... E aqui também veio uma curiosidade. O Steven Spielberg ele era muito cobrado por dirigir um filme sobre o Holocausto, né, que é o caso. E ele sempre negou por razões pessoais, porque ele é judeu. Então, quando a história chegou nele, para ele gravar A Lista de Schindler, ele tentou passar para outros diretores, mas todo mundo recusou, falou que ele deveria gravar. E ele acabou gravando, e eu acho que ficou um filme muito bom. Eu acho que ele conseguiu passar ali a mensagem, né, bonitinho. Atores principais. Liam Neeson, tem nem o que falar dele, né? Ele é o Oscar Schindler, Batman Begins, Star Wars, Busca Implacável. A lista de filmes desse cara aqui é gigantesca. Tem o Ben Kingsley, ou Kingsley, não sei como é que fala direito, que é o Stern. Esse aqui também é um ator famoso. Geralmente ele faz médicos, doutores nos filmes.
Ele fez A Ilha do Medo, que é um filme bom também com Leonardo DiCaprio. Homem de Ferro 3, O Ditador. Então, ele também é um ator bastante conhecido. E o Ralph Fiennes, ou Fiennes, que fez o Amon Go. Esse também é um cara que ele é especialista em fazer vilão, né? Ele foi o vilão do Dragão Vermelho, o Harry Potter, né? Quem lembra do Voldemort? Então, recentemente ele fez o Conclave também. Então também é um ator bastante conceituado. Premiações. Indicado a 12 Oscars. Olha só, para você ver que não foi um filme qualquer. Ele foi indicado a 12 Oscars, ganhando de melhor filme, bora contar. Melhor diretor, melhor roteiro adaptado, melhor trilha sonora, melhor montagem, melhor fotografia e melhor direção de arte. Ou seja, de 12 indicações ele ganhou 7. Então, não é pra qualquer um não, tá, pessoal? E assim, foi uma pena, né? Porque o Liam Neeson e o Ralph Fiennes, eles foram indicados respectivamente, né, a melhor ator e melhor ator coadjuvante, mas infelizmente os dois não ganharam. Se tivesse ganhado, já aumentaria ali para 9 Oscars. Onde assistir atualmente está disponível na Prime Video. E eu vou ler aqui a sinopse para a gente começar o nosso comentário. O alemão Oskar Schindler viu na mão de obra judia uma solução barata e viável para lucrar com o negócio durante a guerra. Com sua forte influência dentro do partido nazista, foi fácil conseguir autorizações e abrir uma fábrica, o que poderia parecer uma atitude de um homem não muito bondoso. Transformou-se em um dos maiores casos de amor à vida da história, pois este alemão abdicou de toda sua fortuna para salvar a vida de mais de 1.000 judeus em plena luta contra o extermínio alemão. Pessoal, a história é bastante forte, tá? Não é para qualquer um, não. E antes de eu entrar aqui na história do filme, deixa eu só complementar aqui que esse filme é baseado no livro chamado Schindler's Ark, do Thomas Keneally, de 1982. Então, esse livro foi escrito em cima de depoimentos, diários de sobreviventes, e o filme foi feito em cima desse livro. E assim, bora lá, como é que é o filme? Então já é um filme de bastante tempo, então não tem nem o que falar aqui de dar spoiler, mas assim, o filme começa, eu acho que para quem conhece a história ali, quando o povo judeu ali foi obrigado a ser recluso no gueto, né, lá da Varsóvia. Então, o filme começa justamente nesse ponto, de todo mundo pegando ali os judeus, né, os alemães, e expulsando e restringindo todo mundo num bairro, que eles chamavam do gueto ali de Varsóvia. E o Oskar Schindler, ele aparece, ele já era um empresário que já tinha tentado várias coisas, mas ele nunca tinha ido para frente, nunca teve nenhum negócio que ele deu certo. Então, no meio da guerra, no meio dessa confusão, e ele era um cara muito conversador, muito articulado, ele era do partido, né, nazi, então ele era aquele cara que paga bebida, que conversa, que dá farra mesmo. Então ele fez muitos amigos e amigos de alto escalão, e todo mundo gostava de ficar perto dele porque ele era um cara animado, um cara da noite. Então ele conseguiu ali meio que criar uma fábrica de esmaltados para fabricar ali panelas e outros utensílios que seriam vendidos para o exército alemão, e usando a mão de obra judia, que para ele era muito irrisório, era muito mais barato do que pagar
um operário polonês, por exemplo. Só que ele não pagava as pessoas, né? Ele pegava o dinheiro e passava para o governo alemão. Então o pagamento era para ele, ou seja, os funcionários ali praticamente não recebiam nada. Ele dava ali alguma coisinha, né? Panela, alguma coisa para eles trocarem ou para eles comerem. E ele conseguiu isso também por quê? Como é que ele arrumou dinheiro? Ele convenceu o Stern, que era uma pessoa judia da época que fazia parte ali do Conselho Judeu. Ele convenceu ele a conversar com outros judeus, porque ele sabia que os judeus tinham dinheiro. Ainda mais nesse comecinho ali, que ainda não estava na situação ruim. Então ele convenceu o pessoal a entrar como sócio, né? Só que era sócios invisíveis, porque ele ia ser o dono único. Então os judeus juntaram bastante dinheiro, deram para ele, ele abriu a fábrica e a partir daí começou junto com o governo alemão, né? Começou a fazer esses esmaltados, que como o custo dele era muito baixo, ele ganhou muito dinheiro, bastante dinheiro, porque não tinha quase gasto, né? Principalmente com o pessoal. Só que assim, ele sempre tratou ali os judeus de forma, digamos, boa, perto de como os alemães tratavam. E o tempo foi passando, aí chegou num determinado momento que o governo alemão, chegou ali um novo comandante, digamos assim, que foi criar um campo de concentração. E ele tinha a ordem do quê? Vamos esvaziar o gueto, né? Então, pegar todo mundo do gueto e levar para o campo de concentração. Aí, nesse momento, que é o Amon, né? Ele chegou lá e começou a fazer essa movimentação. Só que nesse momento é que o Oskar Schindler viu a violência ali mais brutal, ele viu mais de perto o tanto que o povo sofria. Então ele começou a sentir. E principalmente tem um ponto aqui importante, porque o filme ele é todo em preto e branco. Isso aí foi feito intencionalmente para passar uma noção de época e também para passar uma noção que era uma época sombria. Então eles fizeram o filme ficar todo preto e branco para passar e também uma noção de documentário. Só que em determinado momento, quando eles estão esvaziando ali o gueto, então, assim, de forma violenta, matando pessoas à torta e direita, assim, a vida não valia nada, e ele já tinha visto isso. Aí ele vê uma menininha andando ali no meio do pessoal, e a menina tá com uma blusa vermelha. E essa menina judia, que tá lá, os soldados meio que ignorando, andando assim na cidade, meio que perdida, ele vê uma inocência no meio daquele caos todo. E a menina é o único ponto colorido que tem no filme. Então, assim, eu particularmente acredito que é para marcar ali o ponto de virada que teve dentro do Schindler, né? Porque ele viu aquilo ali e ficou horrorizado, né? Uma violência tremenda ocorrendo, tanta coisa, né, ruim. E uma menininha andando ali no meio da cidade. Então, aquilo mexeu muito com ele. Posteriormente, o Schindler já tinha contato com esse novo comandante ali do centro, começou a pagar propina também para poder os operários poderem sair de lá e ir para a fábrica dele trabalhar. E esse, assim, como ele era um cara bom de papo, era um cara que todo mundo gostava, esse tenente também gostou dele e também meio que invejava ele. Ele gostava muito do Schindler, eles viraram, assim, digamos, grandes amigos. E é até engraçado que tem uma passagem com o Stern, que é o judeu que auxilia o Schindler, que foi, digamos que seria o contador dele. Ele tá meio que reclamando da violência dele. O Schindler meio que tentando falar, mas ele é um fanfarrão, se fosse outra época ele seria até um cara legal. Aí ele começa a falar a brutalidade que ele fez, assim, como a vida não valia nada para ele. O Stern começa a contar as coisas que ele fez com os judeus lá dentro. O Schindler fala uma frase que é bastante forte, é bastante verdade.
ele diz assim, mas é por causa da guerra. A guerra sempre traz o pior do homem. Nunca traz o melhor, sempre traz o pior. Isso é verdade. Então, isso aí é uma coisa muito importante que a gente tem que pensar, né? Por isso que a gente sempre tem que tentar evitar a guerra, né? Porque realmente a guerra só traz um lado sombrio, né, do ser humano. Então, assim, aí o filme vai decorrendo com algumas situações e no final o tenente, ele, assim, no final do filme ele tem uma nova ordem que seria esvaziar o campo. Ou seja, todos os judeus provavelmente seriam mandados para ali para o abate, digamos assim. Então, o Oscar Schindler, nesse ponto, já está cheio da grana. Ele tem malas de dinheiro. E tem uma cena que ele olha lá o dinheiro assim. Ele tinha dinheiro para viver várias vidas muito bem, né? E tinha várias malas de dinheiro cheias. Aí ele começa a pesar, né? E o pessoal, e meus funcionários. Então nesse ponto ele tem uma ideia. Fala, eu vou tentar levar todo mundo aqui da minha fábrica lá para minha terra natal, criar um campinho de concentração lá, abrir uma fábrica e cuidar do pessoal. E aí ele vai lá nesse tenente, passa a ideia para ele, para o Amon, e pagando propina, é claro, o tenente aceita liberar. Assim, ele fica até meio curioso assim, o que você ganha com isso e tal, mas ele acaba cedendo e acaba deixando o Schindler levar o pessoal. Aí o Schindler monta ali um acampamentozinho menor, um pouco de concentraçãozinha, só que aí nessa época ele já tá ali melhor, né? Aí para levar o pessoal ele cria uma lista. Aí o comandante pede uma lista com o nome de todo mundo que é para levar. Aí ele faz a lista junto com o Ster. O Ster digita a lista todinha com o nome de todo mundo, mais de 1000 pessoas. E cada pessoa tinha um preço, então ele passa a lista lá e por isso que é a lista de Schindler, né? Então é a lista de todo mundo que na teoria se salvou. Aí o pessoal vai para lá e lá ele começa uma fábrica de munição. Só que é interessante porque as munições dele nunca passaram em nenhum teste, porque propositalmente ele descalibrava as máquinas, então os cartuchos sempre tinham defeito. E o governo começou a não pagar mais ele. Então, assim, o dinheiro que ele tinha, ele sustentou a fábrica por alguns meses. E quando chegou ali no final da guerra, o Ster, que era o contador dele, até falou: você tem um dinheiro guardado aí? Fala, não. Então, ele fala, então você faliu, porque não tem mais dinheiro para sustentar e o governo não paga mais a gente. Então, assim, mas ele já não está mais se importando. Aí no final a guerra acaba, aí o Schindler tem que ir embora porque ele faz parte, né, do partido nazista, então ele vai ter que fugir, ele não pode ficar ali com os judeus. Aí o final do filme é bem emocionante, né, porque os judeus eles são bastante ali, eles sentem bastante o que ele fez por eles. E eles decidem fazer um anel de ouro, né, com o ouro escolhido, que uma pessoa tinha lá. E nesse anel eles gravam uma frase em hebraico, que seria: quem salva uma vida, salva o mundo inteiro. Então eles dão esse anel para ele como forma de agradecimento, né, pelo que ele fez para eles. Aí nesse momento, assim, ele meio que desaba, porque ele sempre é um homem muito duro, muito sério o filme todo. Só que nessa hora ele desaba. Por quê? Porque ele sente muito, ele fica muito emocionado. Aí ele começa a ver ali as pessoas, porque normalmente ele estava vendo ali mais como um objeto, as pessoas, né? Mas nesse momento que a guerra acabou, que ele recebe esse agradecimento, ele vê ali que são pessoas, né? Então, ali agora, naquele momento, eram pessoas igual ele. Aí ele meio que cai na real, ele olha um broche que ele tinha assim e fala: nossa, esse broche aqui de ouro, por esse broche aqui eu poderia ter conseguido salvar mais uma pessoa. Ele olha o carro dele e fala: nossa, por que eu fui ficar com o carro? Por esse carro eu acho que eu poderia ter trago mais 3 pessoas. Então ele começa a se culpar. Então assim, o final
é bem emocionante, só que os judeus que estão salvos falam, não, você já fez o bastante, você já conseguiu salvar mais de 1000 pessoas, então não fica pensando nisso. E assim, eu acho muito interessante, tem pessoas que não gostam de assistir esse tipo de filme. Eu já acho interessante, por quê? Porque é uma parte importante da nossa história. Eu acho bom a gente assistir e entender os erros, né, que a gente já cometeu ou coisas graves que já aconteceu na história, para lá na frente a gente não voltar a acontecer, a repetir essas atrocidades, né? Porque tem que ter cuidado. Eu já vi por aí pessoas influentes ou pessoas importantes falando até que o Holocausto não existiu, né? Falando que nunca houve. Então isso é muito perigoso. Eu acho que obras cinematográficas que fazem esse registro, eu acho que é muito importante para poder deixar um lembrete de coisas terríveis que já aconteceu. Eu acho que é bom, sempre que possível, assistir para poder ter uma noção maior, uma percepção maior das coisas que aconteceram na época. E essa é a minha opinião a respeito desse filme, assim, que apesar da história, é uma história triste, né, da humanidade, mas junto dessa história triste aconteceu uma coisa boa, e eu acho que no final acaba sendo uma história muito, muito importante, muito feliz, principalmente para as pessoas que sobreviveram e para essa pessoa que acabou se arriscando, né, Oscar Schindler, para salvar pessoas que, na teoria, pouco tempo atrás ali nem conhecia. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo filme. Até mais.